Amigos, meu nome é Vinícius Talon e, como advogado, entra em um processo defendendo uma parte que já está sendo defendida pelo defensor público. É necessário juntar subestabelecimento ou que o defensor público faça a renúncia ou basta juntar a procuração feita por esse advogado e a partir dali ele será o novo advogado dessa parte que antes era representada pelo defensor público. Bom, neste vídeo vou falar sobre esse tema e já destaco que este vídeo tem um formato um pouco diferente, como vocês podem ver. É um vídeo em que, como vamos analisar um dispositivo de lei e é necessário entender cada característica, cada elemento desse dispositivo, creio ser desnecessário que eu apareça neste vídeo. O mais importante é que vocês notem o dispositivo, notem qual é a lei e quais são as características descritas nesta lei. Portanto, para começar uma nova série, além dos vídeos em que eu comento temas práticos, teóricos, também farei alguns vídeos nesse formato para até aumentar a quantidade de conteúdo que eu disponibilizo para vocês aqui no YouTube. E nesse formato, a gente vai analisar julgados, vamos analisar o que está na ementa, o que está na lei, inovações legislativas e várias outras coisas. E ficará na tela essa imagem com aquilo que estamos comentando neste momento. Vejam, em relação à Defensoria Pública, é muito importante para entender isso sobre como o advogado ingressa em um processo que já tem defensor público, é importante saber a regulamentação da Defensoria Pública. E eu sei que isso às vezes parece desnecessário. Nós que somos advogados podemos pensar que é desnecessário entender a regulamentação da Defensoria Pública, porque isso seria tema necessário somente para quem é defensor público ou para quem vai fazer concurso da Defensoria Pública e precisa se submeter a certames que cobrem esse conteúdo. Mas, na verdade, para entender esse dia a dia do defensor, essa movimentação do processo, precisamos entender precisamente o que diz a Lei Complementar 80 de 94, que trata da Defensoria Pública, porque é a partir dela que vamos entender se nós, advogados, precisamos juntar procuração ou se é necessário fazer um subestabelecimento ou qualquer outra formalidade para entrar em um processo representando uma parte no lugar do defensor público. Portanto, a regulamentação está nessa Lei Complementar número 80 de 1994, que tem a organização das defensorias, que tem a estrutura, o que é atribuição da Defensoria Pública, o que é atribuição de cada órgão, os direitos, deveres, a forma de punição, todas as prerrogativas, tudo isso está descrito nessa Lei Complementar número 80. E o artigo 127 especificamente é um dispositivo que trata das garantias da Defensoria Pública do Estado. Em outros artigos, também nessa lei, temos igual regulamentação quanto a Defensoria Pública da União e também a Defensoria Pública do Distrito Federal. Portanto, eu escolhi aqui a Defensoria Pública do Estado, mas essa disposição legal, esse dispositivo que trata da procuração ou da desnecessidade de procuração, é a mesma coisa em relação à Defensoria Pública da União e também à Defensoria Pública do Distrito Federal. Para começar, percebam que o caput desse artigo 127 fala que são garantias dos membros da Defensoria Pública do Estado, e aí, como eu disse, a mesma regulamentação está prevista nessa lei para a União e para o Distrito Federal, sem prejuízo de outras que a lei estadual estabelecer. E aí, o inciso que nos interessa neste momento é o inciso número 11. O inciso 11 trata da seguinte parte da atuação da Defensoria Pública: representar a parte em feito administrativo ou judicial. Portanto, percebam que isso vale tanto para qualquer procedimento administrativo, como também para qualquer processo. Não estou tratando disso exclusivamente para a área criminal. É óbvio que na área criminal a gente tem um foco maior, e evidentemente vocês que acompanham o meu canal provavelmente são mais interessados na área criminal, mas se você é de outra área, área civil ou qualquer outra área,
área, isso daqui também vale para a atuação da Defensoria Pública em outras áreas, no processo civil, no processo tributário, enfim. Então, representar a parte em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais. Basicamente, isso daqui é a base da atuação do advogado quando ele vai ingressar em um processo que tem defensor público. Porque para o advogado saber o que ele tem que fazer, ele tem que conhecer esse dispositivo, ou ele tem que ter pelo menos a noção de que o defensor público não atua no processo por meio de procuração. O defensor público apenas peticiona no processo, e aí a gente sabe que esse peticionamento ocorre com a juntada de documentos, com a declaração de hipossuficiência, no caso de processo civil, por exemplo, mas não há necessidade de procuração. O defensor público não atua mediante procuração. Ele tem a sua capacidade postulatória inerente ao cargo. Então, em razão da Defensoria Pública, ele tem o poder de postular em juízo, ou na fase administrativa também. E mais do que isso, ele não precisa comprovar que aquele assistido da Defensoria Pública deu uma procuração a ele. Basta que ele peticione. Às vezes até a petição do defensor pode, em casos extremos, urgentes, pode ocorrer sem a juntada de um documento. Isso daí não significa que essa procuração não vale nada porque não tem a juntada da identidade, do CPF, do comprovante de residência ou de qualquer outra coisa. A questão legal aqui é que o defensor público atua sem necessidade de procuração. O que às vezes muitos confundem é uma declaração de hipossuficiência. Aquilo não é uma procuração. No caso da atuação da Defensoria Pública no âmbito civil, no âmbito do direito de família, por exemplo, direito tributário, essa atuação ocorre com a demonstração da hipossuficiência financeira daquele que está sendo representado pelo defensor público. E isso vai acontecer por meio de uma declaração, às vezes declaração de renda, às vezes cópia da carteira de trabalho, ou apenas uma declaração de hipossuficiência em que a defensoria fornece uma folha, é preenchida essa folha com os dados, quanto recebe e tudo mais, e aquele que está sendo assistido pela Defensoria Pública assina dizendo que não tem condições de pagar um advogado, não tem condições de pagar as despesas processuais, as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento. Ou seja, ele pede a gratuidade da justiça. Essa declaração de hipossuficiência não tem nada a ver com procuração. Muitas vezes confundem isso, mas não é uma procuração, porque o defensor público não precisa de procuração para atuar. Portanto, se não precisa de procuração, a gente vai ver que não precisa de subestabelecimento. Mas além disso, precisamos ver essa parte final desse artigo 127, inciso 11 da Lei Complementar 80 de 94. Ele fala que não precisa de mandato, portanto, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais. E aí eu vou falar de um caso apenas aqui na área criminal, que é a queixa-crime. Para ajuizar uma ação penal privada, para, portanto, promover, oferecer uma queixa-crime, é necessário juntar procuração. Nesse caso, o defensor tem que juntar uma procuração. E não é apenas uma procuração simples, é uma procuração com poderes especiais para oferecer queixa-crime, ajuizar ação penal contra fulano de tal, suposto autor daquele crime, pelo fato que ocorreu no dia tal, em tal lugar, contra essa pessoa que está dando a procuração, essa pessoa que é representada pelo defensor público. Então, como regra, o defensor público não atua com necessidade de procuração, não precisa de procuração para atuar. A exceção ocorre quando a lei prevê a necessidade de poderes especiais. Aí ele tem que fazer uma procuração com poderes especiais, e aí, no caso da queixa-crime, é o exemplo por excelência na área penal. Bom, então vamos pegar a regra. A regra é não precisar de procuração. Se não precisa de procuração, como o advogado vai atuar?
Nesse caso, o advogado não vai ter que pedir ao defensor público para fazer um subestabelecimento. Não tem que pedir ao defensor para ele fazer a renúncia. Não tem que pedir ao assistido, que é o seu novo cliente, para que ele faça a revogação, notifique o defensor dizendo que não quer mais a atuação dele no processo ou algo assim. Não precisa de nada disso. Então, tenha esse cuidado. Se você vai atuar em qualquer tipo de processo, digamos que você vai defender um réu em um processo penal e você olhou a movimentação processual e viu que já há um defensor público atuando. Ou que você vai começar a defender o réu ou o autor de um processo penal, de um processo civil, direito de família, enfim, e essa pessoa está sendo representada pela Defensoria Pública. Na verdade, talvez se você quiser por educação, mas também não é nem algo necessário, você pode até dizer ao defensor público que ele pode devolver o processo porque você vai juntar a procuração ou algo semelhante, que agora você vai começar a atuar em caso tal, mas é provável que nem tenha necessidade disso. O defensor público tem milhares de processos e ele não vai se lembrar especificamente de um processo pontual. O que você precisa fazer, basicamente, é juntar a procuração. Então, se o processo está lá no cartório, ou o processo está concluído com o juiz, ou está com o Ministério Público, portanto não está com o defensor público, a única coisa que você precisa fazer é pegar uma procuração dessa pessoa que você vai começar a defender, que era defendida pela Defensoria Pública, junte a procuração no processo. E ao juntar a procuração no processo, faça também uma petição simples dizendo que a partir de agora você atuará em favor dessa pessoa, do réu, do autor, enfim, e portanto requer o cadastramento para ser a partir dali intimado por nota de expediente. Porque pode acontecer um equívoco, às vezes acontece esse equívoco, que é uma questão logística na verdade, que mesmo com a juntada da procuração, o cartório olha que teve uma movimentação anterior, que a defensoria juntou uma petição, a resposta à acusação ou qualquer outra coisa, e o cartório pensa que a defensoria pública que está atuando. E aí faz a intimação da defensoria pública, fica lá no escaninho da defensoria pública. Portanto, não apenas junte a procuração, como também demonstre que a partir dali você está defendendo e requer, portanto, o cadastro no sistema do tribunal, assim como as novas intimações sejam feitas em seu nome, como advogado, e não mais pela Defensoria Pública. Isso é importante para evitar incômodos, porque vai que esse processo, o cartório não percebe e o processo vai para a Defensoria Pública, a Defensoria Pública tem que apresentar memoriais e às vezes o defensor público, com tanto trabalho, não consegue olhar lá atrás que tinha uma procuração e tudo mais, e aí ele junta os memoriais, vem a sentença e você nem mesmo foi intimado para apresentar aqueles memoriais. Aí teve toda essa movimentação desnecessária, sendo que você tinha procuração nos autos, mas ignoraram. Isso não é raro de acontecer. Basta o cartório ainda ver uma peça antiga da defensoria, achar que ainda é da defensoria, intima a defensoria, o defensor não percebe que tem a procuração e ele faz o trabalho dele, junta lá a peça necessária. Portanto, faça a procuração, junte a procuração com esse pedido de cadastro e também que as novas intimações sejam feitas no seu nome. Além disso, se o processo, nesse caso que eu falei, se o processo está com qualquer outra pessoa, qualquer outro órgão que não a Defensoria Pública. Portanto, se está no fórum, se está no Ministério Público, se está na delegacia, se está no tribunal, é só você juntar a procuração. Não tem que comunicar à Defensoria Pública. Não há aqui uma questão tecnicamente ética quanto a ingresso de um advogado tendo outro advogado. Não há essa necessidade nesse ponto de vista. E aí eu falo isso até como ex-defensor público, não havia um
incômodo quando um advogado entrava em um processo e a Defensoria Pública não atuava mais. É óbvio que cada pessoa tem o direito de escolher quem quer como seu defensor, público ou privado. E, portanto, a Defensoria tem ciência de que não há nenhuma questão ética nesse ponto de o advogado ter que comunicar o defensor que a partir de agora vai atuar ou algo semelhante. Mas, se você quiser comunicar à Defensoria Pública, pode comunicar por uma mera ligação, uma visita ao defensor público, ou pedir que no próprio processo intime a Defensoria Pública para que fique ciente de que agora há advogado constituído, qualquer coisa semelhante. Se o processo está na Defensoria Pública, aí você tem que ter uma atuação diferente. Porque o processo na Defensoria Pública, você tem que juntar a sua procuração, mas ao mesmo tempo tem que pedir ao defensor público para devolver o processo. Digamos que o processo foi para a Defensoria Pública para o defensor apresentar a resposta à acusação. Bom, se for para a Defensoria Pública para apresentar a resposta à acusação, o defensor vai apresentar a resposta à acusação. E aí, quando chegar lá no cartório esse processo, estamos falando de processo autos físicos, para exemplificar. Quando chegar lá no cartório, aí vão juntar a procuração, mas já tem a resposta à acusação. Então, o defensor apresentou a resposta porque não sabia que tinha uma procuração lá no cartório esperando para ser juntada ao processo. Nesse caso, se você sabe que o processo está com o defensor público, está lá na Defensoria Pública, ligue para a Defensoria Pública, se apresente como advogado, diga que você é o novo advogado da parte, que o processo está lá, que você viu na movimentação e peça para que ele devolva o processo, porque você já vai juntar a procuração com a peça necessária, memoriais, resposta, enfim, qual for a peça. E aí o defensor provavelmente vai dar vai fazer uma manifestação numa petição simples ou até por cota, escrevendo à mão, dizendo que em ligação telefônica feita pelo advogado fulano de tal, nesta data, fomos comunicados de que ele começará a atuar para o réu. Então, devolvo os autos sem manifestação, considerando que essa peça será apresentada pelo novo advogado. Portanto, é assim que funciona basicamente esse procedimento. E toda essa fundamentação está ali nesse artigo que vocês estão vendo na tela, que é o artigo 127 da Lei Complementar número 80 de 1994, que no seu inciso 11 fala que os defensores públicos, tanto a Defensoria Pública da União, do Estado ou do Distrito Federal, não precisam de mandato, não há procuração para que eles atuem em qualquer feito administrativo ou judicial, de qualquer área, civil, trabalhista, penal, não há limitação, como vocês podem ver na lei, a não ser no caso de necessidade de poderes especiais por força legal, que aí eles devem juntar essa procuração com poderes especiais. Eu espero que este vídeo sirva para ajudar, é uma questão prática diária que muitos enfrentam, muitos que estão na advocacia entram em processos que foram inicialmente para a Defensoria Pública, principalmente processo penal que vai automaticamente para a Defensoria quando não há juntada de procuração de um advogado. Então, no processo penal, se passa o prazo da resposta à acusação, o advogado não junta a resposta, não há constituição de nenhum advogado, o processo vai automaticamente para a Defensoria Pública por força legal. Então, nesses casos, é muito comum que o advogado seja procurado depois, 15 dias, 20 dias depois da citação do réu, portanto, fora do prazo da resposta à acusação, para começar a atuar. E aí é onde entra toda essa explicação de juntar a procuração, mesmo tendo ido o processo para a Defensoria Pública, comunicando ou não à Defensoria Pública, se você achar que há necessidade ética, e também, se os autos estiverem com a Defensoria Pública, aí é uma necessidade até para evitar trâmites desnecessários, que a Defensoria Pública apresente uma peça que não é necessária. Então, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal, porque assim vocês serão avisados sempre que houver um vídeo novo aqui no canal. No link na descrição deste vídeo vocês
vocês encontram várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.